Graça e paz. Qual é a ideia bíblica de reino de Deus? Segundo o dicionário, reino de Deus é a expressão evangélica que significa a atualização da realeza eterna de Deus. E realeza significa magnificência, grandeza, sublimidade. Mas é interessante entender que para um reino subsistir, necessário um rei, e que este rei permaneça firme e forte no poder. Nas histórias bíblicas, que nos contam a respeito dos reis que governaram Israel, por exemplo, nos traz a lição que quando o rei era fiel, havia sucesso no seu reinado. Mas quando este rei era desobediente às leis divinas, o fracasso e as derrotas prevaleciam. Antes do pecado entrar no mundo, e depois também da vinda do Messias, a ideia de Deus ser nosso Rei eterno é muito mais clara. O Senhor Jesus, como homem que veio para cumprir as Escrituras, veio implantar o reino de Deus na terra, pois o mesmo já começou a ser perseguido desde a sua infância. As perseguições, as tentações não puderam parar Jesus de implantar o reino de Deus na terra. Tanto que Jesus, quando inicia a sua pregação, lá no capítulo 4 de Mateus, no verso 7, diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Há ideias de muitos cristãos sobre o reino de Deus ou o reino dos céus é algo futuro, algo pós-morte ou até mesmo figurado. Sendo que, na verdade, o reino de Deus é real e literal. O que é espiritual não deixa de ser literal. E o que é espiritual não é apenas algo sobrenatural, mas também literal e palpável. Jesus, por exemplo, foi tocado após a sua ressurreição. Após a sua ressurreição, comeu peixe com os discípulos e com o mesmo corpo ressurreto que foi palpável, ele subiu aos céus. Nós somos espirituais e não seremos somente após a morte. Nós somos salvos e não seremos após a morte. Nós somos hoje e agora. Então a ideia de reino de Deus começa a clarear a nossa mente. Nós vivemos o reino de Deus hoje e agora. Mas o que acontece é que neste tempo que vivemos, há muitos outros reinos. Por exemplo, existe o reino dos homens, existe o reino das nações, existe até o reino do diabo neste mundo. Mas somente o reino do qual fazemos parte, ele é eterno. Os demais todos são temporários, todos hão de passar. Nós cremos na profecia de um reino milenar. Nós cremos também naquele reino eterno, na Nova Jerusalém. Mas tudo é continuação do reino que nós vivemos hoje. Por isso, não devemos ficar ansiosos para entrar no milênio ou para entrar na Nova Jerusalém, mas devemos nos preocupar se nós estamos vivendo o reino de Deus hoje. Jesus, em suas parábolas, sempre iniciava dizendo: o reino do céu é semelhante a isso, o reino do céu é semelhante àquilo. A partir disso, os ensinos destas parábolas eram para ser colocados em prática na vida do tempo presente. E até hoje essas parábolas são para ser colocadas em prática na nossa vida deste tempo presente. Todas comparadas, o reino dos céus é semelhante. O mundo hoje vai de mal a pior. E por isso muitos chegam a dizer: está escrito, não tem mais jeito, tudo isso de ruim é para cumprir as profecias. Mas Jesus nunca nos disse para parar de praticar a justiça. Os ensinos dele é para a vida humana. Os ensinos de Jesus
que nos envolve o nosso próximo, e com isso um mundo melhor. Por mais que as profecias dizem que as coisas vão de mal a pior, não é para nós pararmos de praticarmos o reino de Deus aqui na terra, mas é justamente para nós continuarmos a praticarmos a justiça, para que neste tempo presente façamos disso um mundo melhor. Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, mas renova o vosso entendimento. O reino de Deus está entre nós. E para que este reino tenha mais súditos, temos que viver o reino propondo aos outros a unir conosco a este reino, que é o único reino que é eterno. Não podemos pregar a salvação de alguém pensando apenas nela no pós-morte, mas temos que pregar a salvação pensando nela, dela ser salva hoje e viver o reino dela hoje. Cremos na eternidade, mas não seremos eternos, nós já somos eternos. Hoje criticamos muito os governantes, políticos e até mesmo muitos líderes de igreja. Mas está na hora da gente começar a viver o reino e de nós começarmos a fazer a diferença agora e hoje. Quando você, por exemplo, joga um simples papel de bala no chão, ao invés de jogar no caixote de lixo, você está sendo um mau exemplo para o reino de Deus. Quando você, por exemplo, não obedece às leis de trânsito, você está sendo um mau exemplo para o reino de Deus. Quando você, neste mundo presente, não dá preferência para os idosos, para as grávidas, para os deficientes, para aqueles que são inferiores a você em alguma limitação, você está sendo um mau exemplo para o reino de Deus. Afinal, o reino de Deus é para ser vivido aqui. E nas coisas que parecem mínimas, Deus está te observando. E alguém pode não querer fazer parte deste reino porque você é um mau exemplo. Lembra dos frutos do Espírito que está lá em 5 de Gálatas, escrito por Paulo? Aqueles que não viverem hoje aqueles ensinos não herdarão o reino. Ou seja, não estarão na continuação deste reino, seja no milênio, seja no reino eterno, lá na Nova Jerusalém. Por isso, pregue o Evangelho, mas viva também o Evangelho, porque através de você e de mim conhecerão o nosso Rei, Jesus, que é o Rei dos Reis. Amém? Deus te abençoe.